Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails, onde as pessoas têm sugerido convidados, têm sugerido temas, obviamente todos eles relacionados com o mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Minhas convidadas de hoje, professora Simone Daut, professora Michele Teixeira, professoras aqui do curso de Direito da Unifra, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Convidei as professoras para a gente falar um pouquinho sobre planejamento sucessório, a denominada holding familiar. O que é possível adiantar sobre esse tema? O que seria planejar sucessoriamente, né, a vida de alguém e o pós-morte? Acho que de início a gente começa comentando um pouquinho sobre as holdings para a gente conseguir explicar a forma de planejamento e por que é possível planejar através de uma holding patrimonial. Então, assim, a expressão holding não é do nosso sistema, obviamente, mas tem sido largamente utilizada dentro do Brasil. Ela acaba representando uma congregação de sociedades já existentes, que vão ser controladas por essa holding, ou muitas vezes ela se dá em decorrência de pessoas que têm um patrimônio e que desejam constituir uma sociedade para administrar todo esse patrimônio familiar. Então ela pode se dar de diversas formas, né? Então a classificação da holding pode ser holding imobiliária, pode ser holding patrimonial, pode ser holding operacional. Então nós temos várias formas de classificar a holding. Mas como fazer uma holding no nosso sistema? Já que esse termo é estrangeiro e não tem na nossa legislação nada que diga, né? Este é um tipo societário de holding. Na verdade, as holdings se constituem através das formas societárias existentes no direito brasileiro. Então, indo lá para o Código Civil, quais são as formas societárias que nós temos e que é possível a constituição da holding? Primeiramente, tem que se verificar qual é o objetivo, qual vai ser a vocação, digamos assim, dessa sociedade. Então, nós poderemos ter, quanto ao objeto, um objeto de uma sociedade simples ou o objeto de uma sociedade empresária, dependendo da opção, né, do que se quer planejar, do que se quer organizar. Nas sociedades simples, elas podem existir só sendo sociedades simples, ou elas podem existir se constituindo através de um dos tipos existentes para a constituição, tanto para simples quanto para empresária. Então, que tipos seriam esses? Ela pode ser, por exemplo, uma sociedade simples do tipo limitada, porque a sociedade limitada é uma sociedade que admite tanto ser sociedade simples quanto ser sociedade empresária. O que vai depender é o objeto que essa sociedade vai desenvolver, né? Qual é o objetivo social que ela vai desempenhar. No caso das holdings, normalmente a opção maior é pelo tipo sociedade empresária. Dentro da sociedade empresária, nós temos 5 opções que pode ser constituído. Sociedade limitada, que tende a ser a preferência. A sociedade anônima, que é uma sociedade também bastante utilizada para holding, mas não para holding familiar, porque até pela exposição, que se for uma sociedade anônima aberta vai gerar. Então, se for sociedade anônima vai ser fechada, ou quando nós não estivermos diante de uma holding com objetivo familiar. A sociedade em nome coletivo, que é uma sociedade em desuso, a comandita simples e a comandita por ações. Então, usualmente a opção tem sido por sociedade empresária do tipo limitada. E aí a pessoa vai constituir, e nela ela vai concentrar todas essas outras sociedades que a família tem, por exemplo, ou todo o patrimônio, ou parte do patrimônio. Não é obrigatório verter todo o patrimônio e tampouco, né, concentrar todas as sociedades. E por que isso pode representar, de fato representa, um planejamento não só sucessório, mas também para evitar futuros problemas num divórcio, numa partilha? Porque você consegue concentrar as ações, né? Então, por exemplo, no caso do divórcio, nós vamos conseguir concentrar as ações e já regulamentar. Nós podemos regulamentar qual vai ser o regime de bens se os sócios vierem a se casar. Então, se os sócios vierem a se casar, talvez seja a condição para se manter sócio, casar pelo regime de separação de bens.
Não é permitido casamento pela comunhão universal ou pela separação parcial. Então já é uma forma que se tem de evitar futuros problemas numa partilha, num divórcio. Não significa que nós vamos eliminar, mas pelo menos minimizar possíveis problemas. Sim. E no campo da questão de planejamento, né, na questão sucessória, ela evita uma série de problemas, como a professora Michele vai comentar, mas já posso adiantar alguns desses problemas que podem ser evitados. Por exemplo, nós podemos estabelecer no contrato social algumas cláusulas, e vamos concentrar na mão do patriarca essas ações, ou, o que tem sido muito comum, ele doa em vida para os filhos e garante, se reserva o usufruto vitalício, tendo o poder de administrar essa sociedade. E mais, inserindo uma cláusula no contrato social de quem vai administrar na ausência dele. Então, só aqui já são várias etapas que nós vamos pular, digamos assim, num processo, né, de inventário. Talvez não se precise fazer se ele não ficar com nenhuma dessas cotas. Sim. E se ficar com algumas cotas, nós já vamos ter algumas regulamentações sobre a gestão, sobre a questão, né, que vai se seguir a administração dessa sociedade. Agora, aproveitando a presença também, né, professora Michele, quantos anos de Unifra não, professora, já? 17 anos. 17 anos. Com muito prazer e honra. Coisa boa, maravilhosa, né? A instituição para trabalhar, crescendo cada vez mais e tendo um ambiente bastante agradável para o dia a dia, tanto dos professores quanto dos alunos. Mas assim, né, na linha do que a professora Simone fazia menção aqui, tu visualizas essa opção pela holding em contraposição ao que nós já tínhamos antes? Por exemplo, né, o doador poderia fazer um contrato, estabelecer seus herdeiros como donatários, etc., para já planejar em alguma medida, né, a sua sucessão. Qual é a diferença básica entre as duas, entre um modelo que nós já tínhamos e essa possibilidade agora? Fica na questão tributária, na tua concepção, ou temos alguns outros vieses aí que também se relacionam com isso? Então, nós temos muitas empresas familiares, empresas que se iniciam com os avós, que passam para os pais e que na terceira geração já enfrentam problemas em razão da divergência entre os herdeiros. Então nós observamos que os empresários hoje têm uma preocupação muito grande no sentido de evitar a fragmentação societária. E por isso vem a ideia da holding. A holding, como a professora Simone esclareceu, não é um tipo societário, né? Ela na verdade é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada que visa a administração de bens próprios, ou seja, essa empresa familiar que já passou 2 gerações e já propiciou aos seus sócios a aquisição de bens particulares, ela vem se mantendo, mas talvez não se mantenha justamente em razão dessa divergência que eu falava. Como fazer? A holding serve para planejar o aspecto sucessório e também serviria de meio de redução de carga tributária? Pensamos que sim. E pensamos que sim justamente pelas cláusulas especiais que podemos inserir no contrato social, evitando assim a fragmentação da sociedade e também propiciando a redução da carga. Vejam bem, no aspecto do direito sucessório, nós temos regras que disciplinam a ordem de vocação hereditária, que é o chamamento, como os herdeiros vão receber, quem são esses herdeiros que vão receber, né? E o artigo é muito claro. Hoje nós temos o cônjuge como herdeiro necessário, porque a ordem é a seguinte: recebem os descendentes em concorrência com o cônjuge. Inexistindo descendentes, recebem os ascendentes, os pais, em concorrência com o cônjuge, e não existindo o cônjuge, então, não existindo os pais, herdará o cônjuge, né? E aí depois, evidentemente, os colaterais. A questão é que, se nós tivermos patrimônio, esse patrimônio vai ser dividido entre esses herdeiros. Alguns querem vender, outros querem, não têm aptidão para gerir a sociedade, então pensam em vender para terceiros as cotas, os próprios patrimônios pessoais imóveis adquiridos. E esse é o receio do empresário atualmente. Com a holding e a inserção no contrato social de cláusulas especiais, nós podemos prever o que vai acontecer na hipótese de falecimento do sócio. Então, se o sócio falecer, os herdeiros poderão ingressar na holding ou não ingressarão na holding. Aí, é claro, se os herdeiros tiverem habilidade,
para gerir o patrimônio, então os herdeiros vão ingressar na holding. Alguns têm mais habilidade que outros, então essas cláusulas podem prever quem vai gerir e quem não vai gerir. Independentemente da gestão, quem ingressar na holding vai ter direito à distribuição do lucro, ou seja, vai participar dessa distribuição do lucro. Agora, claro, vamos imaginar um empresário que tenha um filho incapaz, por exemplo, por prodigalidade, ou outras situações que nós verificamos aí diariamente. Esse herdeiro pode ser impedido de ingressar na sociedade. E aí, claro, serão pagos os haveres. Então, veja que essa possibilidade nós não teríamos sequer com o testamento. Por quê? Porque o testamento ele tem balizamentos, né? Ou seja, é um negócio jurídico que se faz hoje e que através dele se prevê como vai se partilhar o patrimônio deixado depois da morte. Mas o balizamento é o seguinte, eu não posso deixar em testamento a totalidade do meu patrimônio. Eu preciso deixar, ou posso deixar apenas a metade dele, já que eu tenho herdeiros necessários, filhos e cônjuge. Com a holding, eu consigo inserir essas cláusulas especiais e resolver as questões de gestão. Isso vai me garantir que as cotas vão permanecer na família e o patrimônio, por sua vez, vai permanecer na família e não haverá fragmentação da sociedade. Lá em direito sucessório tem um princípio clássico, né, tradicional, que me vem à cabeça agora, que é a impossibilidade de se trabalhar com herança de pessoa viva. Vocês veem alguma limitação desse instituto em razão desse princípio? Ou, por exemplo, né, essas limitações são as mesmas estabelecidas pelo próprio testamento, etc., como tu mesmo fizesse referência? Não vejo nenhum empecilho nesse sentido, porque o que se vai programar é o falecimento do sócio, ou seja, na falta do sócio, quem vai gerir a empresa. Agora, veja, é evidente que todos os herdeiros vão herdar as cotas. A questão é, aquele que herda a cota vai ter os seus haveres ou vai poder ingressar na sociedade. Ninguém está sendo preterido, isso é importante que se esclareça. Os herdeiros terão o seu direito sucessório garantido. Então, aquele herdeiro que, por exemplo, é incapaz por prodigalidade e que não tem a condição de gestão, ele pode receber a sua cota e ter os seus haveres pagos. Com o valor, ele pode se manter. Os outros herdeiros ingressarão na sociedade, farão a gestão da sociedade e a sociedade manterá as suas atividades. Esse é um tema que a gente tem lido muito, né, nos jornais, nas revistas jurídicas especializadas. É um tema que cada vez mais ocupa espaço dentro da dimensão jurídica. Vamos seguir no segundo bloco exatamente nessa mesma linha, mas antes eu preciso fazer um pequeno intervalo, coisa muito rápida, de 30 segundos, é possível? Sim. Com certeza. Então fique conosco, nós já retornamos. Não saia daí, por gentileza. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Minhas convidadas de hoje, professora Simone Daut, professora Michele Teixeira, professoras, né, há bastante tempo aqui no curso de Direito da Unifra. Falávamos principalmente no planejamento sucessório, né? Eu acho que esse é um tema que o nosso telespectador deve estar um pouco mais interessado, porque realmente é um tema muito interessante, é algo que guarda relação com questões tributárias,
com a questão da própria, né, do que acontece com o patrimônio de alguém para depois da sua morte, relacionando com a questão societária. Queria ouvir de vocês um pouquinho mais sobre isso. Sim. Como uma espécie de passo a passo, assim, né? Aqueles que estão interessados em seguir esse caminho. Então, inicialmente, aqueles que possam estar interessados, claro que tem que ser feita uma análise pontual, de caso a caso, não tem uma fórmula mágica que vai se aplicar para todos, né? Então, tem que ver se é a situação, se justifica a constituição de uma holding ou mais, porque muitas pessoas optam por constituir diferentes holdings para diferentes objetivos. Então, tem que ser feito um estudo mais detalhado para ver se aplica. Se for o caso de constituição de uma holding, definir qual vai ser o objeto, se vai ser simples, empresário. Se optar pelo tipo empresário, quais as sociedades que poderiam ser constituídas, né? Então, limitada, sociedade anônima. Eireli se questiona se pode vir a ser constituída, enfim, fazer toda uma análise nesse sentido e, num outro passo, definido essas premissas iniciais, como vai ser feita a constituição do capital social. E aqui é bem importante ressaltar, a constituição do capital social de uma holding pode ser feita através da transferência de todo o patrimônio familiar, todo esse patrimônio que foi sendo adquirido, que foi sendo constituído ao longo de gerações, se nós estivermos diante de uma holding com esse objetivo, ou de parcela desse patrimônio. Mas a opção, na grande maioria das vezes, é da transferência de todo o patrimônio familiar. Por quê? Porque a gente começa a ter aqui vantagem não só sucessória, daquela questão que a professora Michele colocou no bloco anterior, quem vai administrar, como que vai ser administrado, será que todos os herdeiros têm a mesma vocação para administrar, será que alguns deveriam ficar só recebendo os dividendos, né, eventuais participações menores, mas também da questão, aqui entra um aspecto bem importante da questão tributária, e aí vantagens tributárias que pode se apresentar na constituição de uma holding, como, por exemplo, quando você passa o patrimônio para uma pessoa jurídica, que você vai poder, talvez, deduzir gastos que na pessoa física você não poderia deduzir. Então, todo o patrimônio da pessoa física será transferido, na hipótese, né, quem desejar de isso, opção, é transferido em nome da holding. Para a pessoa jurídica como forma de integralização do capital social. E o valor considerado para integralizar o capital social vai ser aquele valor que estiver lá nos lançamentos do imposto de renda, né, que a pessoa lançou dentro dos seus bens. Mas, assim, só para ficar claro, não é só o patrimônio das pessoas físicas que podem fazer parte. É muito comum a constituição de holding e sócios dessa holding, outras pessoas jurídicas que esse grupo familiar tem. Então, nós podemos ter pessoas físicas sendo parte, mas também pode ser pessoa jurídica. E aí vai depender do que se tem para se integralizar o capital social. E no aspecto tributário, então, professora? Pois bem, falamos no aspecto tributário e falamos um pouquinho mais desse passo a passo, né, que pode interessar muitas pessoas. Nós temos hoje várias empresas familiares, né, e como nós falávamos, as empresas que passam de uma geração para outra, elas devem ser mantidas pela terceira geração. O patrimônio pessoal dos sócios, então ele serve para integralizar o capital social, como a professora Simone esclareceu, e essa holding vai fazer a administração de bens próprios. Bom, aí já começamos com a questão tributária. Na transmissão, haverá a incidência do ITBI, porque nós temos uma transmissão e, evidentemente, aqui falando de uma holding que vai gerir patrimônio que antes era das pessoas físicas e vai trabalhar com alocação ou compra e venda desse patrimônio. Em razão da transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, aí, por exemplo. Exatamente. Né? Agora, claro, a própria Constituição já esclarece, porque se nós temos um outro tipo de atividade, que não a alocação, ou não a compra e venda, então a incidência do ITBI pode não ocorrer. Né? Então, a holding não é algo que serve para todos. Né? Alguns empresários podem se interessar por ela, outros não, e a professora deixou isso bem claro. De qualquer forma, depois de constituída a holding, então nós temos que pensar na questão tributária, no que envolvendo também o direito sucessório. Certo. Havendo a holding e sendo esta proprietária do patrimônio que hoje está alocado, ocorrendo o falecimento do pai, o que
acontecerá? Os filhos herdarão as cotas sociais e não a herda totalidade do isso, patrimônio. exato. Herda apenas a cota social. E as coisas ficam em nome da pessoa jurídica. Exatamente. Isso é muito bom. Por quê? Porque às vezes, quando não existe a constituição da holding, os filhos, muito embora passem a ser possuidores do patrimônio, sequer têm disponibilidade econômica imediata para fazer o inventário e a partilha. Certo. Porque isso custa caro. E custa caro justamente pela incidência do ITCD, que é esse imposto que incide sobre a transmissão causa-mortes. Né? Então, aqui, com a constituição da holding, nós teríamos um imposto que incidiria sobre a cota e não sobre a totalidade do patrimônio. Então já temos aí uma vantagem considerável, até porque a base de cálculo desse imposto é o valor, né, dos bens deixados, em que aqui nós teremos o valor das cotas e não o valor da totalidade do patrimônio, porque a holding pode ter sido constituída com parte do patrimônio. Aqui seria interessante a gente falar em números, né? Mas claro que as pessoas que tiverem interesse nisso certamente deverão procurar advogados habilitados para esse tipo de procedimento e eles vão explicar direitinho quanto seria, né, por exemplo, num patrimônio de 1 milhão, quanto que isso representa de imposto. E, né, dependendo aí do valor das cotas, quanto que isso representaria também a título tributário. As pessoas, elas querem saber isso, por óbvio, né? Do ponto de vista do direito tributário, se nós estivermos falando de uma holding que loca o patrimônio e se nós estabelecermos um valor de locação mensal que não ultrapasse R$20 mil, nós teríamos um imposto de renda pago pela pessoa física na casa dos R$5.500. Pela holding, nós teríamos um imposto de renda agregado, ou seja, além do imposto de renda da pessoa jurídica, se paga PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, mas ainda assim o valor mensal giraria em torno de R$2.300. Ou seja, nós teríamos uma economia mensal em torno de 38 mil por ano. E ainda só fazendo um adendo com relação à questão sucessória, se as cotas já forem transmitidas em vida, né, doadas aos filhos, aí não tem o que se inventariar, porque já está na pessoa jurídica, as cotas foram doadas com usufruto vitalício, que é uma opção bem atual, que tem se feito, muitos patriarcas, digamos assim, eles constituem a holding, transferem o patrimônio e doam as cotas, e mantêm para si o usufruto vitalício justamente para poder administrar. E aí não vai ter o imposto depois de transmissão. E claro, assim, uma pergunta óbvia, mas né, certamente muitas pessoas devem estar se perguntando isso em casa, nos assistindo. E se aquele determinado ente familiar, por exemplo, ela quiser que as coisas sejam partilhadas depois disso tudo, né? Quiserem desistir da sociedade, por exemplo. Aí, obviamente, terão que dissolver e entram... Ou oferecer a sua cota para o outro irmão. Se nós estabelecermos uma cláusula vedando o ingresso de terceiros, a venda das cotas a terceiros, aquele descontente vai oferecer a sua cota para o irmão e a sociedade continua. Ao invés de receber o patrimônio, recebe o correspondente em valor pela cota. Como é que vocês estão vendo a utilização desses mecanismos hoje, assim, em termos, né, sociais? Vocês estão vendo que cada vez mais as pessoas estão se interessando por isso? Há uma tendência bem forte, não é um fenômeno novo, digamos assim, né? Já remonta bastante tempo, mas tem sido assim, verificado uma procura maior de organização, de planejamento e muito, mas assim, eu acho que um peso bem relevante é por essa questão de organizar a gestão, a continuidade da empresa familiar. Não deixar que muitas vezes na terceira geração ou na segunda geração os problemas começam a surgir, porque não é mais aquele núcleo familiar, né? Pais, filhos, já tem outros agregados, cunhados, netos, genros, noras, e assim nós começamos a perceber que as pessoas acabam perdendo um pouco o controle que gostariam de manter daquela sociedade. Então esse é um aspecto que tem pesado, digamos assim, positivamente para essa organização. Sem falar, claro, que todo, né, aquele aspecto tributário, de planejamento, de possível redução de carga tributária. Obviamente que a complexidade, né, no Instituto, como o planejamento sucessório tradicional também tem a sua complexidade. A gente sabe que não se pode testar, havendo o herdeiro necessário, não se pode testar a totalidade do patrimônio, como a professora Michele fez referência. Existe a possibilidade de gravar testamento com cláusulas, né, de inalienabilidade, incomunicabilidade, etc. Então,
Isso faz parte da complexidade, mas aí eu acho que o mais interessante mesmo é a redução da despesa. Me parece que esse é um dos elementos centrais aí na procura pelo Instituto. Algo que a gente tem observado que é bastante interessante é que no passado as pessoas não queriam falar sobre o planejamento sucessório, Claro. né? Mas hoje as pessoas se preocupam com isso, justamente porque querem ver a continuidade daquela atividade familiar que durou por muito tempo e que sempre manteve todos os familiares, né, do ponto de vista financeiro. Ou seja, a empresa, ela mantém o patrimônio. Então, essa é a preocupação. As pessoas hoje não se preocupam mais em pensar o que vai acontecer depois da morte, porque verificam que se fizerem o planejamento sucessório, poderão oportunizar aos seus filhos Mas eu acho gerirem que ou manterem a gestão da tu sociedade. tocas num ponto muito importante, que é uma questão cultural. O Brasil não é um país em que o ato de testar, por exemplo, tem relação com isso que você falava, é algo comum. Eu não sei se vocês tinham conhecimento desse número, mas apenas 1% das sucessões abertas no Brasil, traduzindo, né, das pessoas que morrem, são sucessões que guardam relação com o testamento. Então as pessoas não testam. E vejam que tem formas testamentárias que são absolutamente gratuitas, você faz em casa, né? Claro que tem as mais seguras, aí você precisa ir no tabelionato, né? Tem formas mais seguras e formas menos seguras. Mas nós não vivemos ainda num país de tradição sucessória. Então as coisas acontecem depois que o proprietário daquele patrimônio falece e aí a família, né, dá um jeito de... E realmente essa possibilidade que vocês estão trazendo aqui hoje é uma antevisão dos problemas todos oriundos da morte e das consequências que isso... Mas isso em geral no direito, né? Nossa cultura ainda não é preventiva, é verdade, contenciosa. É verdade. A pessoa tem um problema no contrato. Procurou um profissional da área antes de fazer o contrato? Na grande maioria das vezes não. E olha só como tudo está conectado. A maior prova disso é que nós temos um código de processo novo que muitos, né, se vangloriam a dizer que agora nós teremos conciliação, mediação e arbitragem depois do novo Código de Processo Civil, que é uma coisa que já tinha tantos anos no Brasil, mas que não é cultural. Gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente sabe que as agendas são apertadas, mas as portas do programa sempre abertas. Obrigada. Muito obrigada. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima.